Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver, episódio novo, setembro, mês do aniversário do Mask TV, 2 anos. Você imagina que a gente nem acreditava que chegaria a 2 anos, na verdade. A gente está aqui agora começando a celebração no mês de setembro. Eu estou muito feliz. E para abrir o mês de setembro, nada como uma energia solar. Ela veio do Espírito Santo para fazer esse podcast comigo. Então eu quero que você vai lá no YouTube, dê o seu like, toca o sininho, se inscreve no canal, vai ser sempre importante para a gente. E aqui do Espírito Santo para aqui nesse momento incrível, Heloísa Guimarães. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mask TV Podcast. Heloísa, muito obrigado. Deus. Ai, que linda! Coração, como é que fica, gente? Meu pai amado, quanta gratidão, meu amigo, de estar aqui com você, tá? Eu tô muito feliz. Oi, gente! Chegamos fazendo aquela bagunça clássica que a gente precisa de fazer, né? Comemorando 2 anos desse trabalho extraordinário que o Rômulo tá fazendo aqui, trazendo tanta gente boa para poder compartilhar conhecimento, educação, desenvolvimento do nível de consciência dessa turma. Meu amigo, muita gratidão, tá? Pela oportunidade que você tá me dando de estar aqui com você hoje e da gente estar fazendo essa troca maravilhosa. A gente fez um bate-papo aqui agora, um pouquinho antes da gente começar. Esse homem é luz, gente. É aquele que você gosta de colar assim e não quer desgrudar, porque é homem, pessoa do bem, demais da Te conta. agradeço demais pela gentileza, meu amor. Você Feliz. fez boa viagem, fez tudo, chegou bonitinho, chegou em São Paulo. Tá meio fechadinho o tempo, mas é maravilhoso ter você gravando aqui no setembro de aniversário do podcast. É uma honra. Viagem foi maravilhosa, graças a Deus. Vim tranquila lá do Espírito Santo, tava 21 graus. Aí cheguei aqui em São Paulo, gente, 14. Meu Deus do céu! Tá Tá um frio. friozinho gostoso, mas é aquele esquema. Mesmo com esse friozinho maravilhoso, a gente dá um jeito de aquecer os corações, né? E fazer o que a gente ama. Cheguei bem, Rômulo me acolheu com o maior carinho, com esse sorriso largo e gostoso, e foi tudo de bom e já estamos aqui agora. Muito obrigado, eu te agradeço demais, eu te acompanho, a sua história, essa energia sua é tão importante para a nossa área. Quero conversar com você hoje de forma aberta, tranquila, sobre tudo que você está fazendo, ajudar as pessoas que estão ali a encontrar caminhos adequados para fazer segurança, saúde e meio ambiente da melhor forma possível, empática, ajudando as pessoas a serem felizes. Não é verdade? Conta comigo nessa jornada, meu amigo. Eu tenho essa mesma vontade que você e conta comigo nessa jornada mesmo. É um prazer estar aqui. Pergunta que eu faço para todo mundo: chegou nessa terra quando e por que que você veio? Uau! Cheguei nessa terra em 27 de março de 1984 e eu vim para ser uma entusiasta nata. Sabe o que é entusiasmo? Entusiasmo, é uma palavra grega, né, que vem do grego, que enteos. In é dentro, theos, Deus. Estar possuído por um Deus, ou Deus dentro de você. Eu vim para essa terra para poder ser esse entusiasmo, ser essa entusiasta na vida das pessoas, para poder trazer essa energia, principalmente para a área de segurança, para a gente conseguir dar essa leveza que precisa com assuntos tão sensíveis. Então, a minha missão hoje é poder trazer esse entusiasmo para a indústria, que são locais tão sérios, né? Às vezes pesados, e a gente conseguir dar mais leveza aí nessa jornada. Você acha que no mundo tão difícil você está conseguindo, de repente, cumprir esse propósito? Porque você é tão. Todas as vezes que a gente vê, você tá tão. Você traz tanta força mesmo, você traz tanto entusiasmo para as pessoas. Você está conseguindo, mesmo com uma doença social tão grande que o mundo está vivendo? Você consegue continuar forte? Rômulo, eu costumo dizer que, assim, para a gente conseguir viver esse mundo que a gente vive, que tem volatilidade muito alta, tudo muda o tempo todo, a ansiedade está muito alta, a paciência está muito baixa, as conexões superficiais se perdem. A gente precisa de olhar para nós primeiro, para a gente conseguir fazer essa expansão acontecer. Então, o que eu tenho aprendido ao longo da minha vida, e isso é uma coisa que eu escolhi, foi justamente olhar para dentro. Primeiro, olhar para o meu interior, entender como eu estou. A gente vive a vida. A gente vai ter alto e baixo.
E o fato é o quanto eu estou disposta para poder lidar com tudo isso que me acontece e entendendo que tudo que me acontece favorece. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei ao longo da minha vida, talvez eu não estivesse onde eu estou hoje. Então, amém, gratidão por tudo isso que aconteceu. E quando acontece, qual o aprendizado que eu estou tirando disso tudo e o quanto eu estou disposta a continuar para aquele foco que eu estabeleci para a minha vida. Porque se você não tem um propósito, que é o propósito de realmente transmitir esse entusiasmo, quando vem uma dificuldade ou quando vem uma fala de terceiro, isso te abate, e isso vai te abalar. Então, eu venho sempre para dentro, porque se eu não sei quem eu sou, qualquer coisa que vem de fora vai me abater. Entender que o processo vai ter alto e baixo é fato. A gente não pode fechar os olhos para isso. Mas quanto mais fortalecido a gente está espiritualmente, quanto mais saudável a gente está, porque o corpo também precisa de estar saudável, quanto mais você tem pessoas que você ama, engajados nesse sonho com você, no meu caso, meu marido, Danilo, que inclusive vai estar me assistindo aqui, os meus pais, meu pai, minha mãe, meu irmão, seu Ronaldo, Dona Rosa, o Marcos Malone, que são pessoas que estão ali comigo, que é a minha rede de apoio, você não consegue seguir. Então, eu costumo dizer, né, Deus, saúde, família e trabalho. Se isso está estruturado e esses lugares, no meu caso, eles não se invertem, aí eu consigo seguir firme e forte. E quando vem o baquezinho, ok, aconteceu, respira, sacode, reinventa, sabe? Respira fundo, aprendizado e vão para cima. E vão para cima. É exatamente isso que a gente estava falando no nosso cafezinho, né? Da gente poder criar um produto como esse que pudesse ajudar as pessoas que estão ali acompanhando o nosso podcast, de que há dificuldades, de que há um mundo severo, há um mundo cheio de crueldades, mas que quando você tem Deus, você tem saúde, você tem trabalho, você tem condições de enfrentar tudo isso. Não é uma positividade tóxica, é a possibilidade de você fazer as coisas acontecerem. Mas a garotinha que estava no Colégio São Gonçalo, o que ela queria lá naquela época? O que você queria fazer naquele momento? Pois é, essa área de segurança, não tem, eu falo que assim, eu nasci no meio de pessoas da indústria. O meu pai se aposentou dentro de uma indústria siderúrgica, o meu irmão trabalha na indústria siderúrgica, é metalúrgico, meu pai na área de mecânica, os meus tios, por parte de mãe, praticamente todos em Minas Gerais são da siderurgia. Então, o contexto influencia, né? Não tem jeito. Quando eu fiz 16 anos, eu comecei um estágio numa empresa chamada Fundacentro, na Fundacentro. Fiquei 6 meses lá e logo depois eu entrei no estágio dentro da ArcelorMittal Tubarão, que hoje, aliás, antes era a CST, hoje é a ArcelorMittal Tubarão, e que eu adoro falar sobre essa empresa, porque eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Eu acho que minha vida inteira, né, ela fez parte, e eu aprendi muito, né, da profissional que eu sou hoje, eu aprendi e devo muito por tudo que parte das coisas que eu vivi lá naquela empresa. Mas quando eu entrei no curso, no São Gonçalo, eu me formei em 2003. Eu entrei por quê? Porque eu tive contato com uma grande amiga minha que trabalhava comigo numa empresa de montagem e manutenção mecânica, ela era técnica de segurança, e eu achava lindo o que ela fazia, a maneira que ela se conectava, a forma que ela falava. Às vezes tinham pessoas que conversavam umas com as outras e eles não tinham conexão. Ela entrava no meio, ela dava um jeito de quebrar aquilo com uma delicadeza, com uma sensibilidade. E eu falei, gente, eu quero aprender isso. Eu quero fazer isso. E por causa disso, da Maria do Carmo, uma mineira que estava lá no Espírito Santo, eu me senti incentivada a fazer o curso. Falei, tá aí, eu acho que é essa pegada. E fui fazer o curso de segurança do trabalho. Em 2003 eu me formei. E o mais interessante aqui é que você tem a família envolvida na área operacional industrial realmente te leva. Mas como menina tinha sonhos, por exemplo, ligados a outra área que você não seguiu, uma área de artes, medicina, arquitetura, tinha algum outro desejo seu, não? Ou o próprio caminho da família te levou? Eu era do grupo de adolescentes na igreja. E lá no nosso grupo de adolescentes a gente fazia curso de teatro. Então, a gente fazia os teatros de todos os eventos que tinham na igreja, a gente fazia os teatros, né? Quando era Semana Santa, aquela coisa toda. E eu também era do grupo de dança de lá. Então, dançar era uma coisa que eu amava. Inclusive, gente, o povo fala... Eu vou falar uma coisa pra você. Ninguém entende. Todo mundo fala assim, não é possível. Será que isso daí é o tempo todo mesmo e tal? Vocês vão entender como eu sou o dia que vocês conhecerem os meus pais.
Porque quando vocês conhecerem os meus pais, vocês vão ver que eu sou ainda a mais tranquila. Mas a minha mãe e meu pai, qualquer lugar que tivesse, começar a ter música, a minha mãe é a primeira a abrir a roda da dança. Né? Então, a questão da dança, essa questão do artístico, né? Ela estava muito presente, então a gente adorava, eu fazia. E na escola, quando tinha aqueles campeonatos de teatro, tipo campeonatos mesmo, porque né, tinham as peças teatrais, eu participava. Eu amava aquilo ali, eu achava incrível. Então eu falei, pô, acho que eu vou virar uma atriz aí em algum momento. Gente, não, a galera vai rir, o pessoal da indústria aqui vai até rir da minha cara. Gente, não é para rir da minha cara, não. Eu tô abrindo aqui, mas, né? Tem muito tempo isso, mas até dançarina do El Chan, imaginei que um dia eu ia ser. Eu adorava dançar. Gente, eu adorava dançar e era tudo de bom. E nos encontros familiares, a gente abria lá a dança, ficava a noite inteira. Ano Novo, a gente tem uma festa familiar que ela é tradicional lá em Ipatinga, então todo mundo que é de outro estado vai lá para Ipatinga para a gente se encontrar, a família toda, e a gente dança a noite inteira. Tem os nossos momentos ali clássicos, né? A nossa oração normal, a gente vai para a igreja, tudo bonitinho, faz momento familiar ali, mas depois o rock começa e dança, que é uma beleza. Então essa questão do teatro, da dança, isso me ajudou muito nesse meu processo, mas é aquele esquema. Meu pai, ele era mecânico, então não tinha muita grana para poder pagar uma faculdade ou eu me bancar num cursinho pré-vestibular para entrar numa federal. Então eu pensei, poxa, não dá para ficar dependendo assim, né? E a gente não vivia uma condição tão tranquila financeiramente. Então o que eu pensei? Vou meter a cara, né? Vou meter a cara. Acabou que eu entrei nessa área, comecei. Achei que foi incrível, comecei a gostar. No início, né, você vai se adaptando, mas depois você começa a gostar. Você vai vendo aquela vivência, você vai entendendo. Eu aprendi a gostar do que eu fazia, mesmo não tendo ido, talvez, para a área inicial. Até pensei em fazer educação física, alguma coisa nesse sentido. Mas não, acabou que entrou a oportunidade do estágio dentro da indústria e eu já fui conciliando. Eu estagiava, ganhava grana, mas pagava o curso técnico, né? Entrei numa empresa de montagem e manutenção mecânica, pagava o curso técnico. Saí, consegui entrar na Celol como efetivo próprio, comecei a pagar a faculdade. E assim eu fui fazendo as coisas e acabei gostando dessa área e não saí nunca mais. Não dá para sair, né? Eu fico imaginando teu pai, tua mãe, teu irmão, teu marido agora olhando você, falando. Eu acho tão prazeroso poder ver minha filha aqui brilhando, porque hoje a internet ela permite que esse momento se eternize, né? Todos vão te ver sempre, vão poder te ajudar sempre. E é legal que todos os profissionais da área de segurança, saúde e meio ambiente entendam que você, Heloísa, nasceu com milhões de outras possibilidades e essas possibilidades estão agregando no que você é hoje. Se você queria dançar, se você queria fazer arte, isso faz com que você assuma vários repertórios para poder falar de fatores humanos, de fator humano, de olhar o ser humano com outro olhar. Acho que isso contribui demais. Sem dúvida. Tudo que a gente vive ao longo da nossa vida contribui muito. E eu tive uma infância bem conturbada, então eu precisei, desde muito cedo, me reinventar em muitas coisas, né? E eu percebi que uma forma de eu me reinventar nesses processos foi justamente os treinamentos, os cursos, e cada vivência vai te dando uma história, uma experiência, uma habilidade, uma competência, né? E isso que vai fazendo a gente construir. É legal, sim. Quando eu encontro, né, o Danilo, ele é da empresa privada, meu marido, mas ele fala que, hoje ele fala comigo bem assim, engraçado, quando você falou que ia sair da empresa privada, eu fiquei super preocupado, porque pra gente, né, é uma empresa privada, você tem ali, né, uma estabilidade, e você estava 20 anos, mas hoje eu já não consigo imaginar você dentro de uma empresa privada. Porque é como se tivesse casado, né? A pessoa certa agora no lugar certo, fazendo aquilo que a gente ama, buscando, crescendo, evoluindo. Mas por causa de tudo que a gente foi vivendo ao longo da vida, que foi dando essa capacidade, essa condição da gente fazer o que a gente faz hoje. Você também não adormeceu na questão das suas capacitações, das suas graduações. Eu vejo que você é bacharel em administração de empresa, você fez pós em engenharia de segurança do trabalho, você fez liderança, coaching, você fez pós em neurociência, fez MBA no Instituto Rui Barbosa, inteligência emocional.
Você acha importante todas esses estudos para te fazer ser quem você é hoje? Ah, sem dúvida. E, Rômulo, sabe o que foi o engraçado disso tudo? Em nenhum momento eu fazia isso pensando lá na frente que eu poderia ser uma pessoa que seria a pessoa que ensinaria alguém. Todas as vezes que eu fui iniciar todos os meus cursos, eu ia pensando, primeiro, eu quero ser uma pessoa evoluída e eu quero sair da condição de vida que eu tô. Não quero viver isso, eu quero viver coisas maiores. Mas eu sempre pensava, eu vou fazer esse curso porque eu não tenho essa competência. Então, eu vou desenvolver. Então, eu cheguei lá, quando eu comecei a fazer o curso técnico, que eu cheguei para fazer um diálogo de segurança, quando eu peguei e entrei naquela roda, que eu vi gente que só de tempo de empresa tinha mais do que a minha idade de vida, né, imagina. E eles olhavam para mim e ficavam assim, essa menina, né? Quem é essa menina pensa que tá aqui? E na hora que eu ia falar, eu não sentia naquele momento que aquelas pessoas eram tocadas, e tocada que eu tô falando assim, sensibilizadas pelo que a gente estava conversando, aquilo me incomodava. Eu falei, não, esse negócio de falar com uma pessoa, a pessoa virar as costas e fazer como se nada tivesse acontecido, aquilo me incomodava. Eu falei, não, eu vou ter que arrumar uma forma de falar de um jeito que seja interessante para esse povo. E aí eu ia lá e fazia um curso de oratória. Aí, quando a gente ia para frente de serviço, que o pau quebrava lá na parada de manutenção, que ia muita coisa acontecendo, e aí um chegava perto, por que então você vai parar a produção? Você que vai explicar isso pro diretor depois? E aquilo tremia do pé à cabeça. Falei, não, tem alguma coisa errada aqui, eu tenho que lidar com isso. Vou fazer um curso de inteligência emocional. Eu vou aprender a lidar com esse negócio. Ali, naquele momento, eu queria me melhorar como pessoa. Eu queria saber administrar isso tudo dentro de mim. E sem imaginar, eu estava me preparando para viver o que eu vivo hoje. E para viver o que você vive, e o que é mais interessante é que quando você descobre que há uma insuficiência de uma determinada disciplina, que você percebe no dia a dia e vai atrás dela, isso te enriquece muito. Você é uma professora. Ser professora é algo importante dentro da sua vida, porque você foi professora de vários cursos, de vários projetos. É uma coisa que você gosta, porque é muito difícil dar aula. Rômulo, isso foi uma das coisas que eu me descobri depois que eu saí da empresa privada. Porque eu nunca tinha sido professora na vida. A gente dava muito treinamento dentro das empresas, né? Fazia as palestras, as apresentações. Tinha uma vivência muito grande ali na parte, né, da educação corporativa, mas eu nunca imaginei que eu seria professora. E tudo isso aconteceu porque quando eu saí da empresa, a primeira coisa que eu fui questionada por uma grande amiga minha, que inclusive foi a pessoa que me ajudou, né, nesse início de jornada, foi: o que você pretende fazer? Qual é a bandeira que você vai levantar? O que hoje te incomoda, te desconforta, que você quer trabalhar no teu negócio? Né? E aí eu tive... E essa pergunta veio da Jaqueline Guerra, que foi a consultora de gestão de negócio. Então, a primeira coisa que ela falou, o que você quer fazer? E a outra foi a Juliana Bley. E a Ju, uma frase clássica que ela falou comigo foi: quem é você na fila do pão? E eu precisava de me entender nesse processo. Quem sou eu na fila do pão? Né? Então, deixa eu me entender nesse processo. E foi ali que eu comecei a realmente pensar. E naquele momento eu falei, quais foram os desafios que eu tive no meu curso técnico, que quando eu entrei lá na área, eu sofri? Primeiro deles, eu aprendi sobre norma, legislação, podia falar qualquer lei comigo ali da norma regulamentadora que eu sabia te falar, mas eu não sabia lidar com a pessoa para poder fazer essa lei ser cumprida. E quando eu cheguei lá na área, na indústria, né, que quando eu coloquei meu pezinho lá para poder falar sobre uma lei, um item legal que precisava de ser cumprido, eu cheguei com os 2 pés no peito de um camarada que voltou com 4 para mim. Naquele momento que eu tomei a porrada, eu pensei, opa, peraí, eu preciso de rever, isso aqui eu não aprendi no curso técnico, não. E agora, como é que eu vou conseguir lidar com isso? E foi a hora que eu comecei a buscar os cursos, que no curso técnico não tinha. Então, eu aprendi parte técnica, mas não aprendi a parte relacional. Eu não aprendi soft skills. Ok, fui para administração. Administração de empresas, coincidiu de eu estar na área de gerenciamento de projetos industriais. E lá, Rômulo, a gente tocava, era a reforma de alto forno, que a gente tinha que fazer em 4 meses, com 3, 4 mil pessoas trabalhando, simultaneamente, 7 dias por semana, 24 horas por dia. E ainda tinha aquela clássica do, tem que acontecer isso tudo sem acidente, com 0, sem ocorrência. Então, imagina você conseguir
fazer a coordenação de uma gerenciadora que está fazendo a fiscalização de todas essas terceiras, trabalhando com gente de todo o país, de fora do país. Você tinha que preparar um processo de integração de novo empregado em inglês, o de português, mas tinha gente que era analfabeta e estava entrando para trabalhar, mas tinha gente que já tinha mestrado. E como que você adequa a linguagem, como que você faz a coisa toda acontecer? Eu falei, opa, isso aqui eu também não aprendi lá no curso técnico não, caramba. Como é que eu vou me virar aqui nesse coreto? E me virava de cabeça para baixo e fazia o negócio acontecer. Acabou que o meu TCC foi em cima de gerenciamento de projetos, né, falando sobre essa sistemática da gestão de segurança dentro da área de gestão de projetos, de grandes projetos industriais. Então, você vai fazer uma reforma de alto forno, uma reforma de coqueria, como que você vai fazer o plano de segurança? Eu lembro que o coordenador do projeto chegou perto de mim e falou assim, Elô, a gente precisa de fazer o plano de detonação do cadinho, porque a gente fez o blowdown, precisava de tirar aquele resto de ferro que fica ali, né? E era um plano de detonação. Vinha uma empresa com blaster, tinha que colocar dinamite. Então, você tem que fazer um plano de detonação, evacuar a área. Então, é um trabalho. A gente fazia de madrugada, porque era menos incidência de pessoas no local. E como é que você monta isso tudo? Como é que você vai trazer as partes interessadas para todo mundo sentar, ver o que é crítico, o que não é? Como é que a gente vai desenvolver? Chama brigadista, chama gerente da contratada, chama engenheiro de segurança. Eu não aprendi isso no curso técnico. E quando eu percebi isso, foi a hora que eu falei, cara, tá aí o que eu tenho que buscar. Eu preciso de... Hoje, a minha missão é poder ajudar esses profissionais da área de segurança a terem essas habilidades para eles conseguirem lidar com esses desafios, porque eles não vão parar. E o fato é como que a gente está preparado para lidar. E é tão interessante você falar isso, porque o que acontece? Tem muitos técnicos de segurança que têm o direito de ficar ali adormecido como técnico de segurança raiz e que não evolui dentro daquilo. Mas quando eu te ouço, né, você teve hard skills, mas percebeu que elas não eram suficientes. E você foi atrás. É legal todo mundo ouvir isso. Olha quantas habilidades você foi construindo pós as suas formações, as suas graduações. Eu acho que é importante para quem ouve, Heloísa, não adormeça, vá atrás. Não é fácil. Foi fácil para você chegar numa consultoria de talento, numa consultoria respeitada no Brasil como é a sua? Não, você foi atrás, você não adormeceu, você achou que era possível. Eu acho que todo mundo tem que entender que não cai do céu. Ah, perfeito. É isso, meu amigo. Vaca não dá leite, como diz o Cortella, né? Tem que correr atrás. Se você gosta hoje de atuar na área de segurança, corra atrás. Se desenvolva, se capacite. Busque se relacionar com pessoas melhor do que você. Veja o que essas pessoas estão fazendo para chegar onde elas estão chegando. Trabalha a tua humildade e vai, sabe? Estuda, se empenha, se conecte, se relacione bem. E não é aquela conexão superficial do networking, né? Eu converso muito com o Tomás é um querido, e ele fala muito sobre isso. Não é questão do networking, mas é o nível do relacionamento que a gente estabelece com as pessoas. Mesmo que eu não esteja com ela todos os dias, só da gente conseguir, naquele momento, ter um tempo de qualidade e que dê aquela motivada, aquela conectada, e que a gente possa se complementar e ter uma troca genuína que ajude, que contribua, faz toda a diferença no processo. Então é isso, sabe? É o quanto a gente pode estar fazendo isso e está na nossa mão. Não deixa, porque a empresa não paga, porque fulano... Não... O que você quer para a tua vida? Porque eu vou falar uma coisa para você. Se você está entrando na área de segurança, né, Rômulo, achando que você vai ganhar bem ou que isso daqui vai fazer a diferença na tua vida, você não se sustenta, porque dá trabalho. Para você estar nessa área, você tem que gostar, porque a gente lida com gente, a gente lida com desafios diários, de gestão de risco psicossocial, frustração também. É um autogerenciamento que você tem que estar fazendo o tempo inteiro, você tem que estar fazendo gestão das emoções da turma ali com a turma, por isso que eles falam muito sobre a sistemática da inteligência emocional. Né? Você tem que estar entendendo como o processo está acontecendo, você tem que ampliar o teu olhar sistêmico do negócio, você tem que ter um olhar holístico também, ou seja, qual a minha importância nesse processo, e entender
que você vai estar permeando a empresa inteira. Você vai conversar com gente o tempo inteiro. Então, uma hora você está ali com o diretor, você vai ter que adaptar a tua linguagem para esse público. Mas vai ter uma hora que você vai estar lá na frente de serviço conversando com a turma que está executando. Como você está adequando a linguagem para esse público. Vai ter a hora que você vai estar ali conversando com um especialista. Como você está adequando a tua linguagem para esse público. E Rômulo, às vezes, e por isso que eu falo, estuda. Estuda para você entender que segurança do trabalho não é pedir EPI na frente de serviço. Mas é você ser essa parte consultiva, técnica, agregadora. Sabe, onde vai acontecer um projeto importante ou uma atividade crítica dentro daquela unidade, que eles vão falar assim, pô, eu quero o Rômulo aqui comigo. Chama o Rômulo lá porque tem coisa aqui que a gente vai precisar de apoio. A gente entende muito bem da atividade, mas tem a parte técnica ali que ele vai poder contribuir. Quer ver uma coisa simples, Rômulo? Vai fazer um projeto, gente, vai precisar de fazer ali a implantação de um novo projeto, ou até mesmo uma reforma de um equipamento, ou trocar um equipamento, que seja. É muito legal a engenharia de segurança estar em conjunto com aquela equipe que está estudando. Por quê? E o Adilson fala muito sobre isso, né? Hoje o Adilson traz esse conceito como design for safety. Para quem está na área de gerenciamento de projetos, né, existe todo um estudo ali que você tem que fazer uma avaliação e criar uma especificação técnica, todo o escopo daquele projeto prévio. E uma coisa que o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança precisa de participar ativamente, que faz muita diferença quando essa atividade está acontecendo depois que o equipamento está performando, é esse nível de relacionamento. Porque, às vezes, a turma da engenharia, né, a parte técnica está toda ali fazendo a coisa acontecer, estuda aqueles projetos, pega os desenhos, conversa com o fornecedor, mas aí vem alguém da engenharia e entra a nobreza do trabalho que a gente faz. Aí entra a engenharia e fala assim, pô, que legal, me conta aqui um pouco dessa tecnologia. Vai acontecer isso, vai ser assim, tá bacana. E deixa eu perguntar, para fazer a manutenção dessa válvula aqui, como é que vai ser? Não, o camarada ele vai ter que fazer acesso para a válvula, então ele vai ter que ter um trabalho em altura aqui. Beleza, mas não tem como a gente tentar estudar junto se tem como trazer essa válvula para baixo? A gente cria um bloqueio, uma barreira física aqui para ninguém meter o pé aqui sem querer, né, ou algum problema de abrir sem querer, mas colocar ela na parte de baixo, porque na hora da manutenção eu não vou precisar de ter 10, 15 pessoas com treinamento de trabalho em altura, com um monte de coisa para poder fazer, para acessar lá em cima e colocar numa condição de risco muito pior. Espaço... Pô, tô aqui vendo o equipamento. Mas essa porta, ela tem que estar limitada desse jeito? Engenharia, será que se a gente aumentar essa porta aqui, trazer ela para baixo, tem condição? Porque aí eu tiro essa condição de risco de um espaço confinado na hora da manutenção desse equipamento. E se eu colocar na ponta do lápis o quanto isso vai custar para a empresa depois, é o valor que eu vou gastar para fazer a adequação desse equipamento antes. E já, sabe? Então, é o quanto a gente está trabalhando para poder trazer. E aí, meus amigos, é o que eu estou falando. Estabeleça na tua vida o que você quer. E se quer estar na área da segurança do trabalho, estuda, se desempenhe, comunique-se, desenvolva essas habilidades, porque é isso que vai trazer notoriedade para você dentro daquele contexto. Hoje nós temos muitas oportunidades de aprendizado na rede. Muito. Então, assim, só não vai atrás de uma informação, de uma pesquisa, ainda mais com a inteligência artificial, quem não quer. Olha o trabalho que você está fazendo hoje, Rômulo. Se uma pessoa quiser se empenhar para poder conhecer histórias de pessoas que estão se empenhando, que estão na área, que há mais de 20 anos, olha a quantidade de conhecimento que você está trazendo e experiências vivenciais de pessoas que estão nessa jornada. Eu não tenho grana para pagar um curso agora. Vai lá para a internet, você vai ver. Gente, tem vídeo da Carmen Migueles dando aula na FGV sobre cultura organizacional. Vários tá profissionais, gratuito. né? Então, assim, vários. Sidney Decker, Eric Ronaigo. Você vai lá. Então, gente, o que mais tem hoje é informação disponível na internet. Então, se você quer hoje fazer a diferença, estuda, busca. E tem acesso. Aqui, inclusive, tem muito profissional bom que o Rômulo está trazendo. Cola, veja, pega, são 2 anos. Então, tem muita coisa que foi compartilhada aqui que vale a pena a gente conhecer. Muita coisa. Te agradeço falar isso mesmo, porque muitos profissionais, você mesmo agora, se você desconhece a questão do Design for Safety, do Safety One, de uma segurança diferente, vai atrás para... do que a Heloísa está falando mesmo? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Você também não sabia, Perfeito. mas você foi atrás disso. Isso aí.
Exatamente. E, gente, tem muita coisa bacana, tem muitas comunidades, tem muita gente engajada para poder trazer conhecimento de qualidade. E uma pessoa aqui que eu adoro também, que tem um canal no YouTube, que está fazendo um trabalho muito legal, é o professor o Josué França, né? Sim. Ele é da Petrobras, ele está fazendo pós-doc com o Eric Hornigel, conversa com esses estudiosos e especialistas mais influentes do mundo, e ele tem essa vivência prática. E com muita humildade, com muita simplicidade na linguagem, ele traz conceitos super importantes para a gente poder aprender e levar isso para a rotina de trabalho. Então, e com muita generosidade também. Então, você entra lá, está tudo gratuito, está tudo disponível. E as trocas que faz são muito intensas, são muito legais. Quer conhecer de fatores humanos, né? Quer conhecer de segurança psicológica, tem a professora Emma Edmondson, tem tantos outros, Timothy Clark, tem tantos outros autores e trabalhos, a Brené Brown, com um trabalho extraordinário também sobre essa sistemática da coragem, da vulnerabilidade. Então, assim, gente, quer estudar? Tem como buscar. Quer estar na área de segurança? Se aprimore, não fique estagnado. Busca, não tenho grana agora. Ok, você vai fazer o seu trabalho, faz o seu dever de casa de estudar, pensar o que eu posso fazer diferente, planta a sementinha um dia, faz um DDS diferente com o conceito que você está aprendendo. As pessoas vão perceber. E vai chegar uma hora que você vai estar tão bem, Rômulo, tão bem, você vai estar desenvolvendo aquilo tão bem, que ou alguém te chama para poder ir para uma outra oportunidade, ou você já vai perceber que você está limitado demais ali e vai querer ir para outros lugares. Maravilhoso você dizer isso. Você vê, olha, em pouco tempo você deu várias dicas, várias informações que para qualquer pessoa que está no desenvolvimento, começando a sua carreira como técnico de segurança, se pegar só essa dica que você deu em 5 minutos, com tantos nomes, sem falar os inúmeros que tem, vai conseguir se desenvolver. Não tem como dar errado. Como é ser mulher na segurança do trabalho? Você enfrenta muitas dificuldades num lugar muito masculino ainda, muito patriarcal, muito conservador? Eita! Não tem jeito, né? Eu entrei na indústria com 17 anos de idade. Quando eu estava na Fundacetra, era um prédio bonitinho na frente do mar, assim. Mas a Vera mesmo, quando eu entrei na indústria, eu tinha 17 anos de idade. Então, você está num público majoritariamente masculino e majoritariamente machista. Muita coisa mudou de lá para cá. Mas, sim, passei por muitas situações. E o que eu fui... Mas sabe uma coisa bacana que foi muito legal? Foi justamente esses processos que eu falei com você que eu fui vivenciando. Porque imagina, gente, quando a gente pega o conceito de comportamento, aquela clássica de que homem é produto do meio, ela é real. Então, é o conjunto de procedimentos ou reações do indivíduo, levando em consideração o meio, as circunstâncias que aquele indivíduo está vivendo. Então, eu entrei com 17 anos de idade e, imagina, eu entrei no meio daquele monte de homem. O primeiro dia que eu cheguei lá e escutei a palavra porra, eu quase morri. Eu cheguei em casa, eu chorava copiosamente, falava comigo, eu não quero ficar naquele lugar não, que aquele povo xinga, eu tô desesperada, Deus me livre, aquele povo xinga daquele jeito. E eles não se chamavam pelo nome, era papagaio, era mão de onça, sabe? E eu perguntava, mano, qual é o seu nome? Não, me chama de mão de onça, aqui ninguém me chama de outro nome não. E tal, de Edivaldo, não, é mão de onça e tal, era muito engraçado, mas eu ficava desesperada. 6 meses depois eu tava igualzinho, até pior. E isso também foi um processo meu que eu tive que me reinventar. Por quê? Gente, eu tô há 24 anos com meu marido, né? E meu marido, naquela época, meu namorado, Danilo, ele falava, eu chegava e, Danilo e tal. E aí, Danilo, começou, né, a mudar. Danilo e tal, isso aqui não, que esse povo tá fazendo corpo mole, pelo amor de Deus, e que não sei o que lá. E aí o Danilo olhava pra minha cara e falou, nossa, Luísa, mas calma, né? Você tá falando de um jeito mais ríspido, mais grosso. Eu falei, que grosso, pelo amor de Deus, fica fazendo firu. E aí ele falou, opa, peraí, né, eu quero, né, uma mulher aqui do meu lado, pelo amor de Deus. E aí, aquele momento, eu falei, opa, não é isso que eu quero pra minha vida, não. Claro. Deixa eu me reinventar. Vai eu fazer treinamento de autoconhecimento. Falei pra ele, por que eu tô me ambientando? E ali, com o meu processo de desenvolvimento, eu percebia que eu não precisava de deixar de ser quem eu era para conseguir o respeito das pessoas. Para estar naquele lugar. Então, eu entendi o meu lugar, eu entendi como eu poderia ajudar aquelas pessoas, e tendo a sensibilidade, né, o meu feminino, o feminino que eu precisava de ter. Porque, gente, você chegava naquela condição que, oh, meu Deus,
só quem vive sabe, né? Mas, então, tive alguns desafios nesse processo de me reinventar, de não ser produto do meio, no sentido de me masculinizar mesmo, né? Trabalhar esse processo, porque foi uma parte ali da juventude para a parte adulta. Então, foi um desafio, mas o outro desafio também foi a questão das condições de trabalho. E não é porque a empresa era ruim, mas se a gente pensar há 60, 70 anos, há 50 anos atrás, era esse público, a gente não tinha a quantidade de mulheres que a gente tem hoje no mercado. Então, as empresas elas não foram construídas para ter esse público. Então, eu tinha vários episódios, assim, de acontecer, de eu falar, pô, eu não vou beber água agora, porque eu sei que eu vou para a área, só vou voltar daqui a 4 horas e não tem banheiro feminino na frente do serviço. Né? Então, eu precisava de tomar esses cuidados, porque como é que eu vou fazer? Ou quando eu estava muito apertado, ou o bicho pegava, eu falava com um colega meu, ó, segura a porta aí, não deixa ninguém entrar não, que eu vou usar o banheiro de vocês aqui. Né? Então, aquele processo de adequação mesmo, né? Que precisa de acontecer, mas que a gente entende que é um processo evolutivo. Mas também já passei por situações, né? De que chega um com aquela piadinha ou outra, ou às vezes a pessoa não fala nada, mas só a fisionomia fala muito por si. E eu tive que me entender nesse processo. Tinha momentos... Nossa, Rômulo, eu me lembro que eu passei por uma... Ô, gente, quem já viveu sabe. Já passei por um processo de, assim, de assédio moral, né? Da porrada na mesa, quem manda nessa... né? E tal, aquela coisa toda. E quando eu passava por isso, eu falava... Quando eu tremia do pé à cabeça, eu falava, o que eu vou fazer? Como que eu vou falar com essa pessoa? Porque eu não quero ficar gritando igual a louca com ela aqui. Eu tenho que dar um jeito. E aí eu ia fazer treinamento. E chegava aqueles momentos que eu já começava a perceber que o seguinte, o problema que está nas tuas mãos, você vai fazer. O nível de imposição que você tiver que impor, você vai fazer. O limite também. E tem coisa que não vai depender de você, é sobre o outro. Concordo com você. E aí, esse posicionamento, né? Porque o preconceito estrutural, a falta de equidade é uma coisa muito comum ainda. Sabemos que as mulheres ganharam espaços gigantescos, isso é fato, você está dizendo isso. Eu tenho amigas que tiveram que trocar de roupa para poder se inserir dentro de um contexto masculino, para poder ser respeitada. Mas hoje em dia a gente não precisa mais disso, a gente está tentando colocar o nosso espaço, mas ainda há uma falha de equidade muito grande, as mulheres ganham menos que os homens, isso tudo todo mundo conhece. Tem muita coisa para evoluir. Muita coisa para evoluir. E eu acho legal você falar sobre isso, de como você se posicionou, de como você viu as brincadeiras machistas no dia a dia, nos corredores, ainda existem muito. Nossa, mulher, para falar disso agora, é terrível ouvir isso. Tem. Mas o mais interessante é que todas as suas insuficiências, você vai atrás, você busca capacitação e volta já com uma inteligência de solução. Perfeito. Porque, veja bem, tem coisas, Rômulo, que você não dá conta de ficar brigando contra um sistema. Então, por exemplo, quando eu passei por essa situação, né, que a pessoa pegou e deu porrada na mesa, me humilhou na frente de todo mundo, eu pensei, eu não vou gritar igual uma louca aqui junto com ela. E fiquei quase 2 semanas chorando copiosamente, pensando, caramba, como é que eu vou lidar com isso? E foi naquele momento que eu peguei e falei, não, eu vou fazer um curso. Eu vou fazer um curso para poder aprender a lidar. Foi o primeiro curso de liderança que eu fiz. E nessa época eu era técnica, gente. E aí foi interessante, porque eu cheguei para fazer esse curso e todo mundo começou a se apresentar. E teve uma pessoa que falava assim, eu sou diretor de tal empresa, né? Eu sou executivo de vendas, não sei o que lá. Eu sou diretor de não sei o que lá. Eu falei, eu sou Heloísa, eu sou técnica, né? E eu tô aqui a fim de aprender com vocês. Eu quero aprender com quem faz melhor do que eu, com quem sabe lidar, né, melhor do que eu. E eu quero entender essas dores que vocês estão vivendo aí para eu poder aprender isso tudo. Sabe por quê? Porque a minha vontade naquele momento foi, ok, se eu não posso de cima para baixo, como que eu vou conseguir vir por cima para conseguir trabalhar, né, junto com as pessoas, de uma maneira genuína, a melhoria da qualidade de vida desses trabalhadores dentro das empresas. Então, eu falei, eu quero me unir com essa turma, eu quero aprender com vocês. E deixa eu entender o que vocês vivem aqui para eu poder me desenvolver. Porque, então, vão para cima, deixa eu entender. E foi assim, sabe? Como que eu posso me trabalhar para estar numa condição onde eu possa estar com as pessoas que possam ter tomada de decisão? E ser uma pessoa influenciável nesse contexto, positivamente. Não é questão política, né? Porque tem gente que fala assim, esse negócio de puxar saco, eu era uma dessas, né? Eu não fico mandando PowerPoint bonito
para os outros, para dizer que eu faço, acontece. Eu acho que isso daí é só para ficar se mostrando. Eu falava, eu não sou peixe desse povo, por isso que eu não estou crescendo. Ou às vezes eu falava, não, porque esse daí é indicação, né? E tudo que ele faz, nossa, uma coisinha de nada ele já quer mostrar para todo mundo que está fazendo e acontecendo. E naquele momento foi um item também que eu tive virada de chave quando eu fiz esses treinamentos. Porque entrou aí a sistemática do relacionamento. Qual é o problema de eu sim tomar um café com essa pessoa, conhecer um pouco mais essa pessoa, a história de vida dela? Né? Às vezes eu tinha medo de falar com o gerente, com o diretor, só que existe uma pessoa ali por trás daquele crachá. E era me conectar realmente entendendo. E sim, se eu não mostrar o trabalho que eu estou fazendo, quem é que vai mostrar por mim? Você estava falando isso mais cedo aqui agora, né? Pô, se a gente não pegar, no veicular, Não como que eu vou divulgar. conseguir fazer as coisas chegarem para várias pessoas e alcançar um público grande? Então, sim, se você não mostrar o trabalho que você faz hoje, não vai ter quem vai fazer por você. Não, e depois existe Mostre. uma diversidade muito grande que segurança do trabalho tem que levar em consideração que a diversidade ela faz parte do movimento. Perfeito. Né? Não é só a diversidade de raça, de gênero, mas de cultura, de religião. Tem várias diversidades que estão, a geracional, que estão inseridas dentro do contexto, e se você da segurança do trabalho despreza isso, você não consegue evoluir no tratamento, no desenvolvimento humano daquela pessoa. Nossa, você falou agora uma coisa que é um gargalo nosso. Porque ainda tem profissionais de segurança que não entendem o quanto que, por exemplo, o ESG impacta diretamente na nossa rotina. E Rômulo, só para você ter uma noção, e foi o que você falou, é literalmente abrangendo tudo. Então, quando você pega lá aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, dos eixos social, daquele eixo social, do eixo de governança, né? Como que isso impacta diretamente aqui na minha rotina? Até mesmo das ações que precisam de acontecer em relação ao pensamento das empresas, né? Em quais são as tecnologias que eu vou implementar aqui que vai sustentar o meu negócio na parte de meio ambiente. Tudo envolve segurança no trabalho. Por quê? Vamos lá, gente, vamos entender essa sistemática. Quando você está na frente de trabalho, quando você está desenvolvendo todos esses projetos, quando você fala de diversidade, equidade e inclusão, qual é o maior desafio que a gente está tendo hoje, Romo? A empresa, ela quer fazer o programa. Ela pega, anuncia lá no LinkedIn, ela pega, coloca nos veículos de comunicação. Estamos fazendo o processo aqui do DIEP, né? Diversidade, equidade, inclusão, pertencimento. Vamos abrir vagas para mulheres na liderança, para LGBTQIA+, PAN, para pessoas com deficiências, aquela coisa toda. E que bacana, ótimo. Só que ela não faz o trabalho do estudo de gestão de mudança estruturada. E a gente precisa de entender que quando a gente fala de ESG, por que isso surgiu? Né? Vem lá de 2004 e isso vai ganhando uma notoriedade muito grande dentro das empresas, mas tem um contexto aí da questão financeira muito forte, né? E teve um momento da virada aí, né, que eu vejo que tomou uma amplitude maior, que foi quando isso virou, por exemplo, aquelas empresas que têm mercado na Bolsa de Valor, ela vai ter o mercado dela, ela vai ter a bolsa dela, a ação dela valorizada por causa do ESG. Aí, aquelas empresas que às vezes não queriam aderir e que tinha o mercado, que tinha ação na Bolsa de Valor, ela falou, opa, eu vou ter que me enquadrar. Deixa eu entender o que é isso, deixa eu pegar aqui um grupo de trabalho que vai ter que estudar e implementar isso na empresa e eu vou começar a aderir o ESG. E aí começa, não, estou aderindo ao ESG, eu estou colocando aqui, né? E aí a pessoa, aí o grupo de trabalho não tem essa visão sistêmica, não chama os trabalhadores, não chama a engenharia de segurança, não chama esse trabalho integrado que precisava de acontecer, esse trabalho sistêmico que precisava de acontecer, não acontece. E essas demandas, elas vêm de cima para baixo, não acontecem num tempo que precisa, porque, gente, quando a gente fala sobre isso, não é só dizer que está fazendo, Rômulo, é muita coisa envolvida. Então, você vai ter que estudar como é que está o teu contexto de trabalho, como é que está a adaptação das suas unidades para acolher esses públicos. Se eu estou querendo colocar a mulher na liderança, como é que eu estou? Porque, olha só, gente, a gente tem muitas indústrias no país. Temos muitas mulheres que estão estudando na área de engenharia.
Mas a gente ainda não tem a quantidade de mulheres capacitadas, totalmente desenvolvidas com as habilidades e competências de lideranças para poder fazer gestão na velocidade que a empresa quer que ela faça quando ela é contratada. E, às vezes, quando aquela mulher está entrando... Gente, eu estou falando isso porque isso é real. Eu acho maravilhoso quando a empresa está dando a liberdade para a mulher entrar. E isso é incrível. E aquela mulher está super feliz. Só que, às vezes, o que está acontecendo? Ela está entrando num lugar que estava ali num plano de sucessão. Um homem que estava num plano de sucessão para virar gerente há 10 anos. Aí tira esse camarada, coloca uma mulher que ainda não tem essa habilidade e competência tão bem desenvolvida. Você vai encontrar mulheres que tenham? Sim. Mas para a quantidade de vagas que eles estão abrindo, você ainda não tem totalmente essas mulheres preparadas. Tem muita gente que ainda está no processo. Às vezes a competência técnica dela é muito boa, mas ainda não desenvolveu a competência de liderança. E aí tira um cara que estava ali, ó, galgando há 10 anos aquela vaga, tira esse cara, coloca a mulher. A mulher está feliz da vida, porque é uma oportunidade que ela galgou, que ela esperou, que ela estudou. Só que ela já entrou num contexto hostil. Porque quem estava ali dentro, que é amigo daquele cara que saiu do circuito, para ela entrar, todo mundo já não vai acolher aquela mulher. E qual é o desafio? Eu nem treino quem está dentro para acolher esse público e nem treino quem está entrando para entender como é que é a cultura daquela empresa. Por que eu estou falando isso, Rômulo? Porque tem a empresa, cada uma tem a tua cultura. Então vai ter aquela empresa que, gente, esse negócio de meu corpo, minhas regras... Calma, você está num contexto que ainda é muito masculino. A gente ainda não tem o nível de maturidade desses homens, desses trabalhadores. É um processo que não vai ser de um dia para o outro. Então, mulheres, pelo amor de Deus, você chega lá com uma calça embalada a vácuo, dentro de uma área industrial. Gente, isso vai virar ativador de comportamento. Eu estou falando uma coisa aqui que é a realidade, Rômulo. Então, assim, a gente precisa de entender qual é o contexto de trabalho, como a empresa está estruturando o processo de integração para poder falar quais são as... Aqui a gente faz dessa maneira, aqui a gente aceita tal coisa, aqui a gente deseja tal coisa, aqui a gente não quer esse tipo de comportamento. Então, quais são os comportamentos que eu desejo e que eu não quero que aconteçam? Porque você já ouviu falar que o combinado não sai caro? Você está estabelecendo ali. E se aquela pessoa não se identifica com aquela cultura, ok, vou para outra. Vão para outra. Né? E se eu quero aderir e acolher, então vamos capacitar essa turma para quem estiver entrando, eu vou ser acolhido. A gente vai ter uma sinergia, existe um tempo de adaptação e esse processo vai estar acontecendo com o respaldo ali de todo mundo preparado para fazer a coisa acontecer. Qual que é o desafio hoje? Você entra dentro da empresa, você fica lidando com gestão de conflito o tempo inteiro, porque culturas diferentes, pensamentos diferentes, não teve uma preparação adequada desses profissionais. E aí, quando o negócio acontece, veio goela abaixo. Não houve uma sensibilização adequada. E aí, aquele esquema que as pessoas falam, não, mas a gente fez um treinamentozinho, ou a gente fez aqui uma palestra. Se você está fazendo esse processo de evolução cultural, transformação cultural, isso é um processo que não vai ser de um dia para o outro. Então, você vai ter que fazer uma ação continuada. E isso tudo, gente, chega no final do dia, você chega exausto. A tua energia está consumida, porque você ficou muito mais fazendo gestão de conflitos com a quantidade de desafio que você teve de relacionamento do que a parte técnica, efetivamente. É importante você falar isso, Elo, porque é o seguinte, às vezes as mulheres e a diversidade, todo esse movimento, não entende que não é cair de paraquedas aquilo, não é daquela forma, né? Há uma necessidade de um conhecimento, há uma necessidade de uma estrutura, de uma preparação para você integrar, né? Incluir uma pessoa dentro de um sistema. Uma mulher, um PCD, ou uma pessoa... Tem que ter um preparo, não simplesmente... Uma mulher não entra né, como você falou, numa calça vácuo dentro de um ambiente extremamente masculino, porque ela vai criar uma reação adversa àquilo. E vai sofrer coisa que ela não precisava. Que não precisava. Então, eu acho que é importante você citar isso. Você não está questionando o direito dela de ir ou não. Você está simplesmente mostrando que aquele contexto, que aquela situação poderia ser melhor preparada. Perfeito. E a gente sofre menos. Gente, eu falo que, assim, isso, às vezes as pessoas, elas não... A intenção da gente trabalhar é o seguinte, a gente está num processo evolutivo, a gente não vai mudar de um dia para o outro. Né? Tem algumas estatísticas que eles falam que para a gente conseguir chegar realmente nesse patamar que a gente quer de mulher no mercado do trabalho, vai demorar pelo menos 100 anos. Você chega hoje dentro de empresa que está querendo fazer acolhimento de pessoas com necessidade, que quando você chega lá no ambiente de trabalho,
os banheiros ainda não estão adequados, não tem uma rampa de acesso. Então, a pessoa acaba não conseguindo se sentir efetivamente pertencente àquele contexto. Por quê? Porque na hora que foi colocar aquele programa, não chamaram engenharia, não chamou ergonomia, não conversou com a turma da área. Quem sofre com isso? Aquele trabalhador que está entrando. Quem sofre com isso? Quem está lá dentro. Por quê? Porque já existe uma demanda muito grande de produtividade das ações que precisam de acontecer na rotina, e ele vai ter mais um desafio para poder resolver, que é administrar isso tudo com aquela pessoa que entrou lá, ao passo que, se eu tivesse feito um design for safety, se eu tivesse feito uma integração sistêmica, trago as pessoas que estão nas frentes de trabalho para estudarmos juntos como que a gente pode adaptar, como é que a gente pode adequar, e falar, não, para essa atividade aqui não faz sentido ter esse profissional. Vamos tentar colocar numa outra área, num outro local? Ou não, aqui dá. Vamos adequar, então. Primeiro faz o projeto, adequa, depois traz. Porque senão vai pegar aquele eixo da governança do ESG. Assédio moral, assédio sexual, a sistemática de cumprimento legal em si. Só que o trabalho que a gente faz, pessoal, é um trabalho muito mais ético do que só burocrático. Muito mais. E tem uma coisa que é aquela história do Jeep washing e do greenwashing. Eu vou aproveitar o Jeep washing. Você faz só para integrar. É jogado no lixo a integração daquela pessoa com necessidade, daquele pertencimento, daquele gênero. Isso é só para cumprir uma regra. E aí você não consegue, de uma certa forma, fazer o efetivo, porque você não inclui. Perfeito. E olha que coisa. E o que isso tem a ver com segurança? Tudo. Tudo. Porque se eu chego na frente de trabalho e eu sou hostilizado pelas pessoas que estão ali, porque não houve um trabalho, né, para desenvolver essas competências. Gente, é lógico, seria ótimo, né, Rômulo, se todo mundo viesse com isso de dentro de casa. Empatia, acolhimento, paciência, né, uma comunicação não violenta. Escutativa. Seria né? ótimo. Você sabe que você falando isso, só pegando esse gancho, há uma necessidade sua de ter conhecimento para ajudar essa empresa a fazer isso. Perfeito. E hoje é exatamente isso que a gente fala. Por quê? Né, pegando o gancho aqui do que eu estava falando. Se essa pessoa não chega com essa educação de dentro de casa, ela está ali dentro da empresa. Se eu não consigo acolher esse público diverso que eu estou querendo acolher, e eu não tenho uma preparação, né, desse acolhimento para acontecer, o que vai acontecer? Pô, essa mulher está ali trabalhando, ela não tem um banheiro feminino para se higienizar. E ela tem ali as necessidades fisiológicas dela que são diferentes das dos homens. E quando ela está na frente de trabalho exposta a risco, o nível de percepção dela vai ter naquele problema dela ou vai estar na atividade crítica que ela está desempenhando? E a gente não quer deixar nada na mão dela, a gente tem que preparar o contexto. Como é que eu estou adaptando o meu contexto para esse contexto ter barreiras, né, de defesas? Ou seja, como é que eu estou conseguindo trabalhar um contexto que possa estar adaptável àquele indivíduo que eu estou contratando para trabalhar? Né? Então, como é que eu vou fazendo? Porque isso vai acontecer, Romo. Então, você passa por um assédio moral, uma pessoa vem e quer te descredibilizar, ou um assédio sexual, e você fica com medo, com vergonha de falar, porque você não sabe como que isso vai repercutir, se você vai perder o teu emprego ou não vai. E você vai para frente de trabalho, você está ali numa atividade que é crítica, que está expondo a tua condição, a tua segurança, a segurança das outras pessoas, mas eu tô com tanta raiva daquela pessoa que fez aquilo comigo e talvez eu ainda não tenha trabalhado o meu processo de gestão de emoções, o meu processo de voz ativa, que eu, me calo. Só que isso está dentro de mim. Quando eu estou ali exposta na frente daquela atividade, com aquele risco crítico, a minha vontade está de matar o infeliz que fez aquilo comigo ou prestar realmente atenção naquele risco que eu tenho, que eu estou sofrendo. E a gente não pode fechar os olhos para isso não, pessoal. A gente sabe que não dá para colocar na mão do indivíduo. E o trabalho que a gente faz dentro dos fatores humanos é justamente isso. Como que eu estou trabalhando o contexto para esse contexto, ele ter uma quantidade, né, a gente conseguir colocar barreiras nesse contexto, ou seja, como é que eu estou fazendo as adequações necessárias, pensando a atividade, entendendo a realidade daquele trabalhador, para fazer uma adequação e ele consiga performar. Então, a intenção é a gente trabalhar nessa condição. Mas eu tenho um indivíduo que ele tem valores, tem crenças, ele foi educado de uma forma e que ele está se relacionando com aquilo tudo simultaneamente. É um indivíduo interagindo com esse contexto.
Então, eu ainda estou vivendo um processo que eu estou tendo que repensar isso. A gente sabe que nem todas as empresas ainda desenvolveram esse nível de maturidade, né? Ainda não foram letradas. Porque quando a gente chega na frente de trabalho, a gente ainda vê um discurso muito forte até de alta liderança, da média liderança. E não é que está errado, gente, mas foi como nós aprendemos. E é um processo. Não vai ser de um dia para o outro. Aí você vê o discurso, né? Ainda tem o discurso do zero acidente, ainda tem o discurso de que o problema é o indivíduo, que o problema é o trabalhador, né? Mas a gente vai precisar de ampliar. Só que isso não vai ser de um dia para o outro. E o fato é, como que esse indivíduo está interagindo, como que a gente está repensando esses processos e entender que isso não vai ser de um dia para o outro. Não dá para querer imediatismo num processo de transformação cultural com tanta coisa mudando. A Carmen Migueles fala, né, dentro do conceito de cultura de segurança, ela comenta sobre a capacidade que aqueles trabalhadores têm, é um movimento coordenado, onde as pessoas param para poder conversar, para refletir juntas sobre o como fazer. Não é mais aquela coisa de que é como a empresa trabalha, ou sempre foi assim, é o jeito de ser. Não, mas é como a gente está repensando esses processos e dando essa abertura da palavra que você acabou de falar, né, da escutativa. Quando eu ouço você falando sobre isso, o teu panorama, nós falamos por 1 hora. Você acredita nisso? Uau! Ai, gente, Não. falei demais, né, meu Não, amigo? não. Olha que interessante que é isso. Se eu sou um técnico de segurança, se eu sou da área da segurança e estou te ouvindo, eu naveguei em grandes insights seus agora, mas tão preciosos, de gestão, de operação, de desenvolvimento. Você mostrou em pouco tempo aqui como fazer isso, porque você é uma mulher extremamente experiente, empírica, e aquilo que te faltou na vivência, você foi atrás e se desenvolveu. E aí, pegando todo esse gancho de tudo que você explicou, como que eu faço fatores de risco psicossociais? Como que eu chego nesse momento, né? Quando você exemplifica que uma mulher precisa ir ao banheiro, né? Ou com uma mulher que sofre um assédio, tudo isso que você trouxe aqui agora, claro que está difícil para a gente mapear os riscos psicossociais. Eu lembro de um homem que ele tinha hiperplasia prostática benigna. Isso quer dizer o quê? O aumento da próstata leva ele a ir ao banheiro mais vezes também. O banheiro era 500 metros de distância. Então, se ele sair várias... Então, eu só estou pegando esse gancho porque todos os fatores que você trouxe aqui... Também é equidade. Tudo que você colocou aqui bate direto no mapeamento. Como que eu consigo falar de fatores de riscos sociais com tantas fragilidades internas? Nossa, essa pergunta sua também é muito providencial, Rômulo, porque agora é mais um processo que a gente está vivenciando, né? Vamos parar para pensar aqui, pessoal. Assim como a sistemática do ESG, agora é mais um item que está entrando dentro desse contexto. E está tendo assim, muitas conversas, muitas discussões desse âmbito sobre quem faz, quem não faz, como que isso vai acontecer, como que não vai. Então, eu vou falar assim, a minha percepção, tá? Dentro do que eu tenho observado. Não é possível você fazer um trabalho desse se ele não for desenvolvido de maneira multidisciplinar. Porque senão eu não vou englobar esse olhar sistêmico do processo. O que seria, então, o multidisciplinar nesse contexto? Vamos lá. Eu vou ter que ter um engenheiro de segurança, eu vou ter que ter um ergonomista, eu vou ter que ter um psicólogo. Ah, mas a norma não fala que precisa de psicólogo. Ok, gente. Mas você lembra que você está desenvolvendo um trabalho ético que é muito além do burocrático? Se você não fizer um trabalho bem feito agora, você só vai tapar o sol com peneira. Você só vai falar para os outros que está dizendo que está fazendo, mas você não vai resolver um problema que efetivamente existe. Quando você pega a NR1, quando você pega a NR17, a NR1 ela não está dizendo especificamente que tem que ter um psicólogo, de fato não. Ela não fala, inclusive, qual é esse profissional, né? Mas você tem ali toda uma orientação técnica dentro da sistemática da NR17 que você precisa de mapear e avaliar. Qual é a discussão que está acontecendo? Né? Quando você fala de fatores de riscos psicossociais, você está falando do quê? Do contexto. Então, o que tem naquele ambiente, naquele contexto de trabalho que pode estar influenciando o desempenho desse trabalhador. Beleza? Isso que está sendo mapeado quando eu falo de fatores de riscos psicossociais. Então, eu vou olhar o que tem naquele contexto. Eu vou conversar com aquele trabalhador para ver o que tem no contexto que não está adequado
que pode estar influenciando e, de alguma forma, potencializando a possibilidade dele ter esse risco psicossocial em si. Falta de banheiro é uma coisa. É uma coisa. Assédio moral é outra. Uma área que não está adaptada e que você não tem voz para poder falar de um item que precisa de melhorar na tua frente de serviço é outra. Você quer comentar, registrar um item que tem desvio, que pode ser melhorado, e você é calado quando você quer falar, e às vezes a pessoa não manda você calar a boca, mas na hora que você pega e fala, poxa, caramba, aquela condição de trabalho ali, eu acho que se a gente trouxer ou tentar estudar com a engenharia um outro dispositivo para a gente fazer, vai ficar mais tranquilo. Aí o líder pega e só faz assim, ó. Não precisou falar nada. Aí só faz assim, Rômulo, fala aí o que você tava... fala aí para nós outra coisa. E o cara que falou fica no vácuo. Ele não precisou dizer nada. Só que isso daí, gente, é aquele pormenor que se você não tiver uma habilidade não técnica, e tem gente que às vezes fala, não, mas a habilidade não técnica, ela é técnica também. Ok, gente, soft skills, a power skills, se você não tiver uma competência, uma habilidade de conseguir ter essa leitura, você não vai conseguir fazer um trabalho apurado para realmente mitigar essas condições. Então, vamos lá. Vamos fazer a avaliação na frente de trabalho, levando em consideração o contexto. Tem muita coisa que a gente vai observar e a gente vai direcionar com o profissional da ergonomia, que ele já está muito... Nossa, a turma da Abergo está fazendo um trabalho incrível, porque eles já estão falando de fatores humanos há um tempo e eles estão com cursos, certificações nesse sentido. Então, você que é técnico, profissional da área de segurança, né, você pode fazer um curso pela Abergo e você ampliar esse olhar dos fatores humanos. Fatores humanos são todos aqueles fatores que tem ali no ambiente, no contexto de trabalho, que podem influenciar o desempenho do trabalhador. Mas aí, se eu sou um profissional da área técnica, como é que eu vou conseguir ter o mínimo de condição de poder sinalizar o risco, e não mais os fatores, mas o risco psicossocial? Se eu só estou focado nos fatores. No ambiente. Então, e aí tem uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que fala que a avaliação de risco psicossocial, somente o psicólogo pode fazer. Então, eu posso ter ali o profissional de segurança, o profissional da área de engenharia de segurança fazendo, ok, mas um trabalho multidisciplinar precisa de acontecer. E aí, empresa, vai variar. Tem empresa que é pequena, tem empresa que é maior, tem empresa que é menor. Cada uma vai ter a tua estrutura. Às vezes eu não vou ter... É sempre pensar o como eu posso fazer da melhor maneira que eu puder. A gente entende as mudanças de contextos quando a gente fala de pequenas, médias, grandes empresas. A empresa que tem... A padaria vai ter que se adequar, mas uma grande indústria também vai ter que fazer. E como que a gente vai direcionando isso tudo? Enfim. Mas o fato é, se você não fizer um trabalho multidisciplinar, você vai acabar pegando uma coisa e não consegue pegar a outra, ou trabalhar a outra. E por que eu estou dizendo isso? Até para você fazer a avaliação de fatores humanos, você vai ter que trabalhar tua escuta, tua comunicação, um ambiente que proporcione segurança para aquele trabalhador falar. Porque se ele está naquele contexto hostil, ele vai ter medo de falar com você. E se esse profissional de segurança que vai fazer esse trabalho, ele não está preparado, ele não tem essa sensibilidade, essa leitura, ele não vai fazer uma pergunta adequada para conseguir colher as informações que precisa. Então, aí a gente vê a oportunidade também de desenvolver essas competências desses profissionais, para que essa sinalização seja feita para a área, né, de psicologia e tudo mais. Ou que, sim, se tiver essa oportunidade, que sentemos todos juntos e vamos conversar. Vem engenharia, vem RH, vamos conversar aqui psicologia, serviço social, vamos pensar juntos o que a gente pode fazer, como que a gente pode direcionar. Então, hoje, o que eu percebo é justamente isso. As empresas, elas estão tão preocupadas em dizer que estão fazendo, ou às vezes até têm uma vontade genuína, mas o imediatismo é tão grande que você acaba não fazendo isso de maneira estruturada, e aí você tem vários outros problemas lá na frente de serviço depois, porque você não fez esse mapeamento prévio, né? Num contexto mais relacional ali, para poder mapear isso tudo e fazer isso de forma mais estruturada. Muito bom o que você disse. Você conseguiu esclarecer para muita gente que está ali uma forma básica, didática e simples o que é isso que chegou, que está bombando e que tem muita informação desencontrada. Heloísa Guimarães, consultorias e palestras. Quanto tempo ela surgiu? Qual é a atuação dela? Com tanta experiência, com tanta qualidade que você mostrou aqui agora. Nós surgimos em 2021, né? Foi no primeiro mês de 2021.
Eu trabalhei 20 anos numa empresa privada e aí resolvi galgar um outro caminho para ir atrás dos meus sonhos. Em 2021, a gente criou a Heloísa Guimarães Consultoria e Palestras. Hoje a gente já atua, né, em todo o Brasil, e a gente atua nessa área da consultoria, com esse viés dos fatores humanos, do HOP, do desempenho humano e organizacional. A gente já traz essas competências e habilidades da segurança psicológica para poder fazer todo esse trabalho que a gente desenvolve. Nós temos também os programas, né, os trabalhos de capacitação, desenvolvimento. Às vezes as pessoas têm muita fala ainda, não, mas esse negócio de percepção de riscos, ou esse negócio de... a gente ainda está vivendo um processo evolutivo. Então, às vezes a empresa ela chega perto da gente falando, eu quero fazer um trabalho de percepção de riscos aqui. Ok, deixa eu entender, vamos fazer um mapa da empatia. Então, ali a gente compreende, eu faço uma visita técnica, a gente conversa com aquelas pessoas que querem aquele trabalho, e ali a gente consegue fazer uma conversa com aqueles profissionais que estão querendo, né, acolher aquele trabalho, e a gente dá uma ampliada nesse olhar. Então, percepção de riscos, ela pode trabalhar isso, a gente pode vir para esse viés. O que vocês acham? Vamos fazer dessa maneira? Vamos fazer um piloto aqui com uma turma para vocês sentirem. Né? Porque ainda tem uma resistência muito grande quando aquela empresa ainda não entende sobre fatores humanos, engenharia de resiliência, sobre o próprio HOP, né? Safety 1, Safety 2. E às vezes a turma está querendo falar de Safety 2, mas mal saiu do Safety 1, não sabe mal o que é. Então, peraí. Vamos entender, vamos compreender, vamos criar uma forma. Então, hoje, a minha missão, Rômulo, é essa. Às vezes, a pessoa, né, a empresa vem querendo uma coisa e a gente vai trabalhar para adequar essas expectativas, mas de uma forma muito amistosa, muito contributiva, né? E sempre tentando criar essa conexão para que é melhor para ela, claro, atendendo ali a necessidade dela, mas também trazendo. O que tem de novo? O que a gente pode fazer diferente? Os paradigmas. A minha missão hoje, dentro do desenvolvimento de capacitação, desenvolvimento, é como trazer com leveza, em assuntos tão sensíveis, essa possibilidade da educação com consciência. A preocupação hoje da inteligência artificial no mercado de trabalho e as empresas pedindo por um técnico de segurança fazer um curso de fatores de risco psicossociais. Mas eu vou contratar a Heloísa. Não precisa contratar a Heloísa porque você tem ali, entra no IA, no chat GPT e escreve lá. Palestras de fatores de risco psicossociais. Sai inteirinha, então não precisamos gastar isso. Isso te assusta? Como que você vê esse mercado hoje com tantas oportunidades gratuitas e muita gente perdendo o trabalho porque isso está na mão? Nossa, essa pergunta também é bem providencial, gente. Por quê? Eu me lembro que uma vez eu fui fazer Isso é bem interessante, tá, Rômulo? Por mais que você tenha essa informação, você precisa de estudar previamente como que você vai pedir esse dado através de um prompt ali para IA. Mas ainda assim, você não tem 100% de eficiência e de informação fidedigna, então você tem que estudar. Porque o que ela vai trazer para você é algo muito superficial, mas existe uma palavrinha chamada experiência, que é o pormenor, que só quem está lá na frente de serviço sabe que existe. Né? E o fato é o como eu estou falando. Como eu estou pegando essa informação e como que eu estou transformando ou adequando essa informação para aquele público que eu vou falar. Porque isso vai vir de um jeito para mim lá pela IA, mas eu vou falar para um público que é semi-analfabeto. Vai dar para você colocar uma palavra rebuscada para conversar com esse público? E se você não vive a experiência daquele contexto, você não vai conseguir fazer uma adequação da linguagem trazendo exemplos reais do que eles vivem. Um dos pressupostos da andragogia, que é essa ciência que estuda como o adulto aprende, é entender que ninguém chega como um papel em branco dentro da empresa. Cada um tem uma experiência e o que ele sabe, o que ele aprendeu, o que ele se desenvolveu ao longo da vida dele é suficiente para ele contribuir naquele contexto. Então, quando você vem nessa sistemática de trazer uma experiência, que ele se sinta participativo ou que ele se veja naquela condição, porque aí ele também vai vir para um outro pressuposto da andragogia, que é como eu aplico isso na minha rotina? Né? Que motivação eu estou tendo na hora de eu aplicar esse tipo de coisa? E aí você vai fazer essas adequações. Então, gente, é legal você ter IA? Muitas coisas você pode agilizar no seu processo.
Mas a Ana Cristina fala muito sobre isso. Ela fez uma palestra extraordinária na MSA no ano passado e foi justamente isso. Quais perguntas eu quero responder? E o que eu vou fazer com essas informações quando eu utilizo a IA? Então, eu preciso de fazer uma análise prévia do como eu vou usar, para que isso vai me servir, como que isso vai trabalhar para poder facilitar o trabalho hoje da área de segurança. Porque hoje nosso trabalho, né, Rômulo, é um trabalho que é muito burocrático também. Então, às vezes, você está ali num contrato ou na empresa que você tem um time só para fazer a parte legal, só para olhar a documentação legal. Você tem a turma que está no campo, você tem uma turma que está específica só numa NR, né? Então, ó, você vai ficar específico só com a NR10, outro só com a NR12, outro só com a social, higiene ocupacional, outro só a social. Por quê? Porque a gente sabe que realmente é um viés grande, sistêmico. Você tem muita área para poder trabalhar na área de segurança, viu? Não fecha seus olhos, não, que tem muita coisa boa. Mas eu preciso de entender esse contexto e avaliar, mapeia. O que hoje no meu processo faz sentido eu trazer a IA para facilitar e a gente ter mais tempo para poder pensar como que a gente vai estar fazendo trabalhos mais nobres com as áreas, com os trabalhadores, né? Isso é uma pergunta que fica muito latente. E quando não tiver acidente? Para que vai servir a gente ali, então? Então, o fato é como que a gente está repensando todos esses processos, né? Aí ela vem para facilitar. Utilize ao teu favor. Mas também tenha a consciência de que você não pode deixar de fazer o seu dever de casa, que é viver a experiência e estudar. Para você conseguir fazer as relações dessas informações adequadamente para aplicar isso no dia a dia. Você tem essa capacidade de comunicação, esse conhecimento e todo esse repertório. Você estuda muito, porque você tem um repertório e uma força quando você diz que qualquer pessoa aprende. É muito gostoso de te ouvir, sabia? Eu não Obrigada. interferi porque você tem uma capacidade apaixonante. Você sabe o que você está dizendo. Como que você ensaia? Da onde surgiu tudo isso? É só a experiência? Essa sua habilidade que faz com que a gente fique totalmente seduzido por você? Estudo! Não tem jeito. Você ensaia antes de fazer uma palestra? Você ensaia antes de fazer um workshop? Da onde você tira tantos elementos, essas informações tão preciosas? Gente, é muito treino. Assim, o ensaiar, né? Como é que às vezes eu não ensaio, não. Isso é uma coisa muito louca, tá? É umas coisas que acontecem, assim. Por exemplo, quando tá faltando uma semana para o negócio acontecer, eu começo a mentalizar e visualizar o como eu posso estar fazendo isso, e eu começo a pensar quais são as ações, as situações que eu já vivenciei ao longo da minha vida, e quais foram as situações que eu vi na visita técnica. A visita técnica me ajuda muito por causa disso, que eu possa pensar em como falar de uma forma que esse trabalhador vai acolher. E Rômulo, foi o que eu falei com você. Quando eu chegava na frente de serviço, que eu via alguém... eu quase morria quando eu pegava e falava... Eu falava, eu explicava, o povo assinava a lista de presença, fazia slide bonitinho. Na hora que a gente saía dali, virava as costas, ele fazia tudo errado. Eu falei, Jesus amado, não é possível. E aí, na hora que o acidente acontecia, a gente ainda falava que a culpa era do cara. E quando eu comecei a fazer todos esses trabalhos... gente, eu fiz curso de inteligência emocional, eu fiz curso de liderança, metagerenciamento, eu fiz programação neurolinguística, porque eu imaginei, eu preciso de aprender a me comunicar com esse cara. Não é possível que ele vai para frente de trabalho e eu não vou ter feito diferença na vida dele. Tudo bem, tem coisa que depende dele, tem coisa que depende de mim, né? É até onde ele quer ir, mas tem coisa que a gente pode estimular. Pelo amor... Rômulo, você chega num DDS, o líder daquela turma vai falar um bom dia com a turma, vai falar de segurança, ele chega e fala assim, e aí, turma, bom dia, tudo bem? Tô aqui agora para poder... Tá tudo bem, tranquilo aí? A gente hoje tem essa atividade, prestar atenção, tá? Andar com segurança, tomar cuidado lá na frente de serviço. Fulano, você já conseguiu olhar com a área tal, se ela já disponibilizou equipamento tal? Cicrano, você já conversou com a turma lá do planejamento para poder envolver tal? Você não vê uma conversa sobre uma análise crítica daquela condição de serviço, daquele item de risco. Aí chega no final e fala, então tá, bom dia aí com segurança para todo mundo e assina a lista de presença. O que ele aprendeu?
Aí, Elô, da onde você tira isso tudo? Eu vivi. Quando eu fui a primeira vez fazer um DDS, eu falei, oi, gente, bom dia, tudo bem? O que essa menina tá fazendo aqui? Aí chegou no dia seguinte, quando eu fiz o treinamento, né, de comunicação, e aí, gente, como é que você tá? Aí o povo falava, nossa, tá demais. Eu, opa, peraí, diminui um pouco a energia. E aí a gente começou, oi, gente, bom dia, como é que vocês estão e tal, isso aqui. E aí com um treinamento aqui, outro ali, você já fala, pô, a entonação de voz aqui vai ter que baixar. Opa, aqui vai ter que aumentar. Aí você faz uma programação. Eu fiz 110, eu fiz um curso de programação neurolinguística com a Luísa Lopes, lá do Espírito Santo, maravilhosa. Minha mentora nessa área, uma mulher extraordinária, sabe, que me impactou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, justamente nessa missão do comunicar. O como a gente está passando. Gente, como que eu quero comunicar uma coisa que eu não acredito? Como que eu quero comunicar uma coisa que eu preciso influenciar se aquilo não está saindo de dentro de mim? Essa congruência não vai. Se você não tem congruência, não vai. Não adianta eu falar, gente, é louvável você querer o 0 acidente, é louvável. Por quê? Porque a gente não quer que ninguém se machuque. Mas como que eu pego e falo que é uma meta o 0 acidente, se na primeira oportunidade que eu tenho de fazer o design for safety, de fazer um trabalho estruturado no mapeamento e uma análise crítica daquela atividade, eu faço um investimento inicial para fazer uma adequação daquele projeto, daquele processo, daquele trabalho. Se na oportunidade que eu tenho de fazer isso, eu não faço porque está caro, eu não faço porque eu não tenho esse investimento, aí eu coloco o goela abaixo, isso vai fazer todo aquele impacto que a gente falou. E aí eu estou querendo o 0, mas meu processo está todo ineficiente. Como é que eu quero falar do 0 se um líder chega e fala, ei, bom dia, tudo bem com vocês? Ó, tem atenção na frente do serviço, fazer lá com segurança, tá? Assina análise de risco aí, bom trabalho com segurança. Qual o aprendizado? Então, é a congruência mesmo, tá, Rômulo? A congruência. Falar de segurança. Bom dia, como é que você tá? Me conta um pouco de você, da sua condição de risco hoje. Qual é o seu desafio hoje para conseguir fazer o seu trabalho hoje com segurança? Maria Heloísa Neves Guimarães, muito obrigado, porque eu queria muito poder que a gente ficasse mais tempo. Ai, não fala, passa rápido demais, né? Passa rápido Meu demais, Deus do é céu. muita coisa, assim. São tão coisas boas de se ouvir. Porque quando eu estou aqui desse lado, Elô, eu estou também ouvindo e aprendendo com você, e que eu imagino que é o que todo mundo ali está sentindo. Então, a gente quer mais e mais e mais, mas é aquela história do tempo de querer, mas assim, foi tão riquíssimo. É claro que eu teria milhões de assuntos para discutir com você, ferramentas, métodos, um monte de coisa. Mas eu acho que a gente vai ter outras oportunidades, nós estamos só se conhecendo hoje. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, eu tô muito feliz de você sair do Espírito Santo, de Serra, né? Onde você estava em Pedra Azul, que você me falou. Né? Nossa, boa demais. Da tua família, você tá tão feliz. E às vezes, olhando para você agora, eu acho que eu vou fazer muito mais isso do que eu faria sem medo. De eu chamar aquelas pessoas que estão adormecidas, às vezes, em algo que, né, numa cultura e numa crença tão absurda, e falar, deixa eu, wake up, acorda aqui para mim, né? Olha para mim o que eu estou fazendo. Estou muito feliz de você estar aqui. Nessa câmera aqui, eu quero que você mande uma mensagem no tempo que você quiser para as pessoas. Eu não sei como que eu agradeço tanto a sua participação e a minha honra e o meu orgulho, tá? De estar aqui contribuindo com o meu projeto, e estou muito feliz por isso. Nós vamos fazer mais coisas juntos. Mas aproveita essa câmera com tanta riqueza que você deu para todo mundo hoje. Primeiro, eu quero te agradecer, mais uma vez, a oportunidade, a confiança, esse espaço para a gente fazer essa troca. Eu também aprendo muito com você. O trabalho que você está fazendo é fantástico. Você está fazendo diferença na vida das pessoas. E sim, vai com entusiasmo, porque tem muita coisa para poder acontecer pela frente através do teu trabalho. Não para não, porque você ajuda todos nós com isso, tá, meu amigo? Olha, eu não vou parar, eu estou muito feliz também. E quero... Obrigado por você estar aqui. E todos vocês que vieram aqui, que são referências para nós, como você. Eu falo da Calçada da Fama de HS, né? Eu estou fazendo uma Calçada da Fama com gente maravilhosa. É muita gente do bem, né? Muita gente do bem, muita gente querendo, e muita gente ensinando outras pessoas a fazerem o certo e a irem atrás. Claro que cada um faz aquilo que quer e que deseja. Sidney Dekker, né? Aquela história. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, naquilo que é interessante para mim. Perfeito. Aproveita. É isso. E para você... Olha, eu vou falar uma coisa.
Se você gosta, se você sente que essa área que você tá, a área de EHS, é algo que toca o teu coração, não se deixe esmorecer pelos desafios. Porque cada etapa que você estiver superando é o que vai fazer você evoluir para ser o profissional extraordinário que você quer. Só que desafio você vai ter. Só vai se sustentar quem tem essa meta bem estabelecida. E se você hoje quer fazer a diferença na tua vida como profissional, e na vida das pessoas, e nas empresas que vocês estão, você quer fazer com que essa empresa seja uma empresa que pense diferente, melhore a qualidade de vida, do trabalho das pessoas, seja você essa pessoa, não desanima, vai para cima, entusiasmo. Haja com entusiasmo e você será um entusiasta. Não perca isso, sabe, da tua visão. Mapeia o que eu tenho que fazer, que competência que eu tenho que desenvolver, quais profissionais que eu vou procurar. Você não tem noção, tem gente que me liga perguntando como é que foi. Seja você essa pessoa. Pergunta, corre atrás. Essa turma toda que o Rômulo está trazendo aqui, inclusive ele. Pergunta para ele como que você chegou onde você chegou. Você tem que ver a história extraordinária desse homem. Você tem que ver a história extraordinária de cada uma pessoa que está vindo aqui. E muita gente que está de braços abertos para poder te ajudar. Então não desista, vai para cima. E quem vai ficar nessa área é quem realmente quer se desenvolver e vai se sobressair, porque ela dá trabalho, mas ela te desenvolve e te deixa um profissional incrível. Então a minha mensagem para você é: haja com entusiasmo e você vai ser um entusiasta daquele legado, daquela comunicação que você quer passar para as pessoas, tá? Boa sorte para você, vai para cima, conta com a gente aí no que precisar. Eu indico o trabalho fantástico da Maria Heloísa Neve Guimarães, porque a sua capacidade de transmitir conceitos complexos de habilidades humanas, misturado ao viés da organização do trabalho, faz dela uma facilitadora fora da curva em fatores humanos. O serviço da Elo é um investimento certeiro, de alto valor agregado, mesmo que você seja formado na área de EHS. Cláudio Noronha. Uau. São as recomendações, os reconhecimentos do seu trabalho. Você é uma pessoa muito incrível. O Cláudio é um querido. Né? E estou muito feliz de te conhecer. Você é uma batalhadora, uma menina querida, que olha para as pessoas com empatia, olha com compaixão. Estou muito agradecido. Meu amigo. Muito obrigado, viu? Foi maravilhoso estar com você Obrigado aqui. por ter vindo aqui. Eu amei. Tá? Um beijo grande. Ó, tô levando um As presente bonequinhas da minha lá mãe. para meu município da dona Matilde. Da dona Matilde. Olha, gente, que coisa mais linda. Dona Matilde, ó, muito obrigada, viu? A senhora é uma bênção, eu adorei. As bonequinhas. Adorei, vou guardar de coração, tá? Ela vai adorar. Fiquei muito feliz, muito obrigada. Ó, eu e você naquela câmera do meio ali, ó. A do meio. Gente, tchau. Muito obrigado, Heloísa Guimarães comigo. Acompanhe esse podcast que tá incrível e até o próximo. Tchau. Tchau, gente. Tudo de Beijo. bom. Não era pra ser assim, não era pra ser normal. Caminhar num caminho onde o fim é tão brutal. Cada canto uma memória que não quer calar. Saudade eterna que eu daria tudo pra mudar. Se eu pudesse ter só mais um dia, o mundo inteiro saberia do amor que aqui permanece tão fundo em mim. Neste coração que bate perdido sem ti. Um dia a mais para te ver sorrindo. Um dia a mais sentir você aqui, perdido num sonho sem fim. Helena, traz João pra perto de mim. Não era pra ser assim, não era pra ser normal. Que um trabalho arriscasse mais que um temporal. A segurança falhou, o preço foi demais. Um adeus que veio cedo e cala fundo e traz.
disse adeus, venha também. Um dia a mais para te ver sorrindo. Um dia a mais sentir você aqui, perdido num sonho sem fim. Helena, traz João pra perto de mim. Sob as estrelas eu faria um pedido por mais um amanhecer, novo sentido. E cada lágrima que agora cai, falar do amor que nos une, que jamais se vai. Um dia a mais para te ver sorrindo. Um dia a mais sentir você aqui, perdido num sonho sem fim. Helena, traz João pra perto de mim. E na eternidade eu espero aqui, por mais um dia, um sorriso, por mais um sim. Helena, João, vocês são meu coração. Guardo cada momento, cada canção. Não era pra ser assim, essa não é a norma. Que o trabalho inseguro se esconda dessa forma.